Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta para a segunda parte da nossa live, nosso momento de oração. Nós já temos lido e meditado na palavra de Deus, com base em Números, capítulo de número 22. E recebemos a porção da palavra de Deus de forma simples, prática, objetiva, porque o convite de Deus para Balaão é volta para o caminho. Mas não apenas com pés e mãos, volta com o coração. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais e nos colocar numa conexão profunda com o coração dele, ao ponto de aprendermos a cuidarmos daquilo que ele nos dá. É o que o Balaão não fez quando batia naquela jumentinha. A sermos bênção para os que estão no caminho, porque Balaão ia abrir a boca para amaldiçoar o que não podia ser amaldiçoado, porque Deus empenhou promessa sobre o seu povo. Mas quando a gente volta com o coração na oração, no jejum, na meditação constante com a palavra, e comendo da palavra de Deus todo dia, a gente começa a ser bênção, e o que sai da nossa boca são profecias vivas de Deus para abençoar aqueles que estão caminhando pelo deserto. Mas uma terceira coisa é que a gente precisa voltar, porque só assim a gente vai estar em paz com Deus e em paz com o nosso próprio coração. Porque, como eu disse, os impulsos de Balaão falaram mais alto. E a ira de Balaão falou mais alto. E por isso ele bateu 3 vezes naquela jumentinha. E o anjo disse: se não fosse por ela, você ia morrer. Porque Deus nos quer em paz com Ele e conosco mesmo. E só assim, só assim nós vamos ser bênção para aquilo que Deus entregou e tem entregue no nosso coração. Por isso, vamos orar neste momento em nome de Jesus. Querido Deus, eterno e sublime Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai, meditando na Tua doce e preciosa palavra que nos traz vida, mesmo quando a gente não está conseguindo enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Mas a Tua palavra nos traz vida, nos traz discernimento, ela abre os nossos olhos, ela nos faz ver o caminho no caminho. E ela nos faz entender a Tua vontade. Por mais, Senhor, que às vezes ela seja aquela que confronta a nossa vida, principalmente diante das coisas que te entristecem e que às vezes
eram para envergonhar o coração da gente, mas não envergonham. Porque há muitas mentes, Pai, que estão cauterizadas. Há muita gente só caminhando. Mas o coração, como o de Balaão, está mais no campo do que no caminho. E o grande problema não é o campo, é o coração. Porque o coração que tem discernimento, ele quer o caminho, somente o caminho, e estar com o Senhor a cada dia no caminho. E que esse caminho de humildade, de quebrantamento, de oração, esteja vivo dentro de nós e em nós, para que a gente possa viver aquilo que tu projetastes e planejastes para a nossa vida. Porque eu sei que tu tens alguma coisa para fazer com cada um de nós que te amamos. Das tuas bênçãos, tu tens muito. Por isso, ajuda-nos a olharmos para uma história tão antiga e percebermos que os profetas, que os canais, que os instrumentos, muitos, Senhor, estão, Pai, com o coração no campo e eles precisam voltar. Não é o campo da vocação, o campo do chamado, é o campo de outras coisas. Há muita gente nesse país no meio disso, só inclinado a outras coisas, sem amor por ti, sem desejo da tua presença. E quando a gente ora aqui, há tanta gente que tem dificuldade, Deus. Nós lamentamos porque há muitos que, com o potencial que têm, podiam estar abençoando os do deserto, mas não estão porque o coração está fugindo do que tu queres. E as atitudes daquela jumenta representavam muito as atitudes de Balaão, Senhor. E tem gente conseguindo isso, agir mais pelo impulso, pelo instinto, e não estão preocupados com o caminho. Que o Senhor tenha misericórdia dessa geração. E que o Senhor se compadeça, porque é vergonhoso, Deus. É doloroso e doído demais para a gente. Porque tudo que acontece com os Balaãos nesse tempo afeta todos aqueles que estão fazendo alguma coisa para o Senhor no caminho. Mas que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e a sua graça alcance a todos nós, desde os que estão com os pés fora da rota, como aqueles que estão na rota, mas o coração está frio. Renova eles, aviva eles, alegra eles, motiva eles, abençoa eles e faz com que aqueles, ó Deus, que não querem estar com os pés no caminho, que não querem, ó Deus, atentar para aquilo que pela tua palavra tem sido ensinado, que ele venha despertar,
que ele venha viver em nome de Jesus. Aquilo que de novo está no teu coração, para que cada um desfrute, para que cada um viva, para que cada um respire. Eu creio que tu podes fazer isso, eu creio que tu estás fazendo isso, movendo algo, movendo alguma coisa, fazendo alguma coisa no meio de tudo que está acontecendo. E eu sei que em nome de Jesus, Senhor, nós vamos contemplar tua fidelidade, guiando os nossos passos durante toda essa semana e nos fazendo viver nesses dias as coisas grandes, as coisas boas, as coisas lindas que o Senhor tem para a gente. Porque quem está com os pés no caminho e com o coração no caminho, esse verá. Eu lembro daqueles que deixaram aquele lugar dos acontecimentos da crucificação e foram tomando um outro caminho. Lucas diz no capítulo 24, meu Deus, no capítulo 24, quando eles estavam caminhando para Emaús, coração frio, alma distante daquela conexão do primeiro amor, o Senhor apareceu naquele caminho, foi conversando com aqueles dois e eles não conseguiam enxergar que era o Senhor que estava ali. E é impressionante, Deus. É impressionante. Tua palavra diz que o Senhor foi com eles discorrendo sobre as Escrituras, desde o Antigo Testamento até o cumprimento das profecias, em Cristo Jesus. E eles não conseguiam ver. Os pés estavam fora, o coração estava longe daquilo que o Senhor propôs. Só que quando chegou naquele lugar, o Senhor fez que ia passando. E eles disseram: fica conosco, entra aqui, fica aqui. O Senhor entrou, se assentou na mesa e diz que no partir do pão eles tiveram uma revelação gloriosa, poderosa. Abriu-se os olhos. O que não se via passou a se ver, o que não enxergava passou a enxergar. E começaram a dizer: é o Senhor. É Ele, porventura no caminho enquanto Ele falava não ardia o nosso coração. Nós queremos, Deus, te ver nesse Brasil, Senhor. Nós queremos te ver nesse Brasil. Eu sei que muita coisa ainda vai acontecer.
muita coisa o Senhor ainda vai permitir nesse país, principalmente com relação à tua igreja, que anda muitas vezes, que ouve muitas vezes, mas não vê nada. Eu falo não do organismo vivo, mas da organização. Porque ainda tem um Pedro que vê, um João que vê, um Tiago que vê, ainda há quem está, Senhor, se humilhando na oração e dizendo: abre os nossos olhos, amplia a nossa visão, nos move pela tua graça, nos move debaixo da tua direção. Ajuda-nos, Pai, a termos um coração agradecido, Senhor. E a gente não fala de gratidão para quem é grato. A gente fala de gratidão, Deus, para os que não discerniram que a gratidão é uma chave nessa vida. Quantas vezes gente em desespero foi acolhida, abraçada, coberta por lágrimas e por orações. E não souberam te louvar por isso. É triste quando a gente vê, Senhor, uma pessoa ou outra que some, desaparece ou sai de um grupo sem nem dizer obrigado. É impossível, Senhor, que o teu coração se alegre com um coração que não é grato. Porque até Jesus, diz a tua palavra, te agradeceu diante dos discípulos. E ele disse: graças te dou, porque ocultaste as coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Na multiplicação dos pães, ele disse: graças te dou. E é por isso, Deus, que o nosso coração ele fica tão pensativo com relação ao nosso meio pentecostal, porque é o meio onde há mais ingratidão, Senhor. Porque a gente sabe pular, sabe profetizar, sabe falar em línguas, a gente sabe sapatear, sabe muitas vezes entregar uma revelação, mas tem dificuldade de ser grato uns para com os outros. E antes que muitos, Pai, de nós, digamos ao Senhor: Deus, eu sou grato ao Senhor, o Senhor sempre vai nos olhar e dizer: a quem você é grato? Porque a tua palavra diz que se a gente não consegue amar aquele que vê, como amaremos ao Senhor? Tem um protetor solar facial. Como amaremos ao Senhor? Que nós, como diz a tua palavra, nós não vemos. Nos ajuda nisso, Deus. E abençoa esses irmãos que
tenha um coração agradecido de verdade. Aqueles que ainda não aprenderam, não entenderam e que caminham a esmo sem terem um coração diferente do coração de Balaão. Ajude. Eu te peço em nome de Jesus, ajude. Porque nós precisamos ser cheios. Ergue, ó minha Senhora. Cheios de gratidão, Senhor. Nós amamos o poder do Teu Espírito, os Teus dons. E é tão fácil lotar, Senhor, qualquer ambiente apenas com movimento, sem falar de coisas verdadeiramente sérias, profundas e necessárias. Então que a gente possa começar, meu Deus, é o que eu te peço, essa semana com esse coração de quem volta nessa caminhada de oração, nessa caminhada de jejum, de consagração. Porque no Senhor há acesso para quem é grato e para quem caminha em Cristo com esse desejo de estar mais perto do trono. Qualquer coração, Senhor, que se achegue sem louvor, sem gratidão, sempre terá muita dificuldade para alcançar e para viver as coisas que o Senhor tem e estabeleceu para a vida deles. Que o Senhor ajude aqueles que estão amarrados, acorrentados, a qualquer outra coisa, como esteve Balaão, estava mais apegado à ira, à raiva, à revolta, a tudo, ao ponto de bater na jumenta. Eu te peço em nome de Jesus, ajuda-nos no caminho a zelarmos e a cuidarmos daquilo que o Senhor nos deu, a estarmos perto do Teu coração e a vivermos aquilo que o Senhor projetou, porque eu, como crente, como ministro do Teu Evangelho, não me alegro, Deus, não me alegro com o que tem acontecido, Senhor, neste tempo. Quanta gente a gente tem ido evangelizar e às vezes a gente dá uma palavra, compartilha uma mensagem de oração. E esses corações têm dificuldade de dar a devida atenção, porque não conseguem mais olhar para crentes, olhar para a igreja e se alegrar com isso. A tua igreja é uma bênção. Mas o Senhor precisa mover o seu espírito, Pai. Não só naquilo que é o organismo, que é o Pedro, o Tiago, o João, mas também na organização. Porque ela, tendo suas coisas, tem se perdido nisso. Assim foi nos dias de Jesus.
Continua sendo, porque os Balaãos estão com o coração no campo e não no caminho. E eu não julgo, mas clamo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque quando a gente chega e diz, está até difícil, Deus, dizer para alguém que a gente é pastor. Tenha misericórdia. Por isso que muitos crentes estão vivendo como se fossem o 007 de Jesus. Não conseguem, às vezes, compartilhar uma live. Não conseguem dizer a alguém com alegria e com prazer: eu faço parte disso aqui. Do que se diz igreja, do que é igreja. O Senhor tenha misericórdia e ajude-nos no caminho. Abre os olhos do nosso coração, a gente voltar. E essa semana eu te peço, aviva a gente, renova a gente, dá força a gente. A gente quer prosseguir. Eu sei que muitas coisas o Senhor ainda vai permitir. Porque tua palavra diz que o julgamento começa pela tua casa. Quem é de verdade no Senhor, o Senhor dará graça. Mas os que não são, eu sei que muitos não suportarão a peneirada ou a peneira que o Senhor vai passar. Ajuda-nos. Ajuda-nos e ajuda-nos. Por mais que Balaão, Senhor, a sua história é tão antiga, mas o que se passava na mente, no coração dele, que só o Senhor sabe, parece se refletir muito no mundo nesses dias. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Eu te peço no nome de Jesus. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Porque se o Senhor fez uma jumenta falar, foi para mostrar ao profeta que o Senhor vai começar a mover as coisas de forma inesperada, por meio de coisas e de gente inesperada, por meio de coisas e de gente inesperada, meu Deus, para poder gritar àqueles que têm tido a oportunidade. Vocês querem ou não querem de verdade? Porque quem quer de verdade, seu nome será glorificado na vida deles. E o Senhor vai abençoá-los, o Senhor vai ajudá-los, o Senhor vai fortalecê-los, o Senhor vai renová-los em poder. E vai ter dias que muitos destes não conseguirão nem dormir direito, de tanto que sentem o gozo, a alegria e a presença do Espírito Santo fluindo na vida. Mas aqueles que o coração está longe e não no caminho, somente o Senhor
para ajudá-los. Que eles não ouçam o que Balaão ouviu, que o Senhor o mataria se não fosse a jumenta. Que eles não ouçam isso. Que o som da tua misericórdia chegue mais rápido do que o do juízo. Que o som da compaixão e da graça. Ei, eu vou andaste. Beniacito e mi novia gaste devas. Ai, a noite io cadagas. Meriere ni quiende ni casto do valuria. Pavanguide, meriere ni quiando bovaniaste. Daior mi assemi affami de castovas. Acorda-nos, Deus. Levanta-nos, Deus. Faz algo por nós como crentes, como igreja, como filhos, como profetas, como canais, como instrumentos do Senhor. Porque assim como o Senhor disse a Balaão, eu creio. Que o Senhor nos mandar falar, nós falaremos. E a gente não está preocupado com outra coisa, não. Nosso coração está bem longe disso. Nós não estamos preocupados com o campo. Tem gente que briga por isso. Nós estamos preocupados se nós vamos ser achados no caminho, com o coração e a alma no caminho. Porque não basta só ter os pés no caminho. É necessário o espírito, a alma, o coração. Eu oro dessa forma simples, objetiva. E mais do que orar pelos teus filhos, eu oro por mim mesmo. Me ajuda a ser crente. Me ajuda a te amar. Me ajuda, como foi ensinado ontem pelo teu Espírito, a permanecer crendo através do amor a Jesus. Porque eu amo a Cristo. Meu assunto é Jesus. Minha alegria é Jesus, minha vida é Jesus. Por isso, Deus, ajuda-me. Ajuda-me. Talvez os teus filhos espalhados pelo Brasil estejam todos muito bem. Os crentes estão sendo fiéis, santos, homens e mulheres estão andando em oração todo dia, jejuando todo dia, lendo a palavra todo dia, amando como Jesus mandou amar, acolhendo como Jesus mandou acolher, sendo generosos, liberais, da nave ao púlpito, do púlpito à nave. Eu te peço, ajuda-me a melhorar em Cristo Jesus. Porque talvez seja eu, Senhor, um dos poucos que mais está precisando orar, jejuar, consagrar, ler a Tua palavra, viver comunhão contigo. Me ajude. Cuida, Senhor, para que a gente possa chegar aos céus de glória dizendo: Jesus nos fez vencer. Tira os olhos da gente do campo, porque às vezes só está lá, e põe no caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Obrigado por tudo, Deus.
Obrigado pela tua presença, porque desde cedo tua presença tem abraçado a minha alma, as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Renova mais, fortalece mais, mostra mais. Ajuda-nos nesse Nordeste nosso a valorizarmos aquilo que o Senhor tem nos dado de presente. A gente tem uma dificuldade tão grande, Senhor, de valorizarmos o que o Senhor levantou no quintal da nossa casa, no cantinho da nossa casa. Às vezes instrumentos de graça e de glória. Ajuda-nos no caminho a valorizarmos isso e a sermos homens e mulheres agradecidos. Porque os gratos são gratos e o serão em todo tempo. Mas os que não são ainda precisam descobrir a chave que é isso. O quanto a gratidão abre os céus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado, meu Deus. Sinto a tua presença neste dia, nesta hora. Esse Enishimovaniasia Parti Oriene Kenevia Paiuienia Soveno Comubio Bananas Asti Benekevia Andior Gadagasu Emenidicanda Kawase Idiomas, Idamadakias, Espírito de Deus, enche-nos do teu poder, da tua glória, da vida de Jesus. Levanta os pequeninos, Senhor. Enche os pequeninos. Abraça os pequeninos, há milhares deles espalhados por essa terra, que te amam de verdade, que se esforçam para te honrar. Levanta eles. Ajuda-os, ajude-os em nome de Jesus. Nos dá graça em Cristo, nos fortalece em Cristo, nos abençoa em Cristo Jesus. Tawas, Teias, Eni Evovas Meniadakato Mundo Banas Teierenekiada Kawanori Minas Maias Tiovoyenerdia Amanuda Kawasiem Yanudo Como Manarada Ando como Badawadiada Este levará-no como Mandovias. Eu te peço, sopra em nós vida e vida do teu Espírito, Jesus. Nos dá uma tarde abençoada.
uma semana debaixo da tua graça, e que a gente possa, Senhor, sermos homens e mulheres com o coração no caminho. É isso que eu te peço. Ajuda-nos no estudo da tua palavra. Nos faz viver, Senhor, essa semana, uma semana profunda com a tua palavra. Semana abençoada e abençoadora. Cuide com carinho dos nossos familiares de perto e de longe. Abençoe os teus filhos, as tuas filhas nos seus ambientes de trabalho. Abençoa os negócios de cada um. Sustenta cada um. E que cada um, Senhor, possa seguir sua jornada, seu caminho durante esses dias. Sem desconectar-se da oração. Porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. É no nome de Jesus que eu te peço. Fica com a gente, Deus. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco ou passaram por aí. Uma ótima tarde debaixo da graça de Deus em Cristo Jesus.